Buenos días, True Life. Qué bueno poder estar una vez más juntos para juntos adorarnos a nuestro Dios. Así que póngate cómodo y vamos a adorar a Dios con estas canciones. Buenos días, True Life Church. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Espero que estén bien. Los invito a adorar con nosotros. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti.
tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi inseguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi inseguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Santo, santo, santo.
Oh Jesús, te adoramos Dios Santo. Oh, te alabamos, no hay lugar más alto. Gracias por adorar a Dios con nosotros hoy y les doy a Pastor Jeff. Essa canção que acabamos de cantar, estamos justamente declarando que não há lugar mais alto que estar a los pies de nuestro Señor Jesús. Cuando estamos a sus pies, estamos diciendo que rendimos nuestro corazón, nuestra voluntad, todo aquilo que nosotros somos, nosotros estamos poniendo en sus manos. Así que, como es bueno, ¿verdad? Poder tener esta seguridad, poder derramar, entregar todo nuestro corazón, toda nuestra vida, toda nuestra ansiedad en los pies de Jesús, sabiendo que Él es nuestro Señor, nuestro Dios, y Él va a cuidar de todas las cosas. Así que gracias por adorar a Dios con nosotros con estas canciones y vamos a seguir nuestra celebración, porque esta semana en True Life tenemos ahí nuestras actividades durante la semana. Este próximo miércoles vamos a hacer el cierre entonces justamente de nuestro módulo que empezamos hace algunas semanas acerca de liderazgo bíblico, y este próximo miércoles 27 de mayo vamos a hacer el cierre del módulo de liderazgo, donde vamos a hablar acerca de liderazgo transformacional. Va a ser una clase muy buena ahí en True Life 411 a las 7 de la noche, y yo te espero ahí para justamente cerrarmos esta clase o este módulo muy bien. Ya hablamos acerca de liderazgo bíblico, liderazgo espiritual, liderazgo servidor, y ahora entonces próximo miércoles vamos a hablar acerca entonces justamente de liderazgo transformacional. Te espero ahí. Conéctate con nosotros a las 7 de la noche en Facebook o también a través de nuestro canal de YouTube, True Life E411, Liderazgo Transformacional. Y también esta semana en True Life, también próximo viernes, ahí sí 29 de mayo, nosotros tenemos nuestra reunión de grupos a través de la aplicación de Zoom. Entonces te esperamos ahí también, te esperamos que tú vengas a se conectar con nosotros, estemos juntos para crecermos también en comunidad. Jueves ahí también 28 de mayo, también tenemos nuestro True Life Movements, nuestra reunión, todavía también a través de la aplicación de Zoom. Entonces te esperamos cada uno de ustedes ahí. Hemos nos conectado, hemos tenido un tiempo muy rico juntos, hemos nos divertido, nos reído mucho ahí con nuestros estudiantes, así que te espero también este jueves entonces ahí con nosotros, 28 de mayo, para estarmos juntos. Entonces, exactamente ahí miércoles a las 7 de la noche, True Life 411, jueves a las 7 también a través de la aplicación de Zoom, ahí tenemos entonces True Life Movement, y viernes 29 también a las 7, True Life Grupo, 7 de la noche, y ahí te espero, y ahí nosotros vamos nos mirar
para esta reunião de grupos também. Eu também quero dar as graças a cada um de vocês por compartilhar de seu dízimo, de suas ofrendas. Graças por justamente ter a consciência, verdade, de que hemos sido bendecidos para bendecir. Deus nos dá de sua graça, Deus nos bendice para que podamos bendecir a la gente também através de nuestras finanças, de aquilo que Ele ha puesto em nossas vidas. Então, dízimos e ofrendas, também hemos podido bendecir pessoas aqui da igreja, enviado ofrendas também para gente que ha tenido necessidade. Isso hemos hecho também por tu fidelidade, por tu compreender, então, entender que assim como tu eres bendecido, também tu fuiste bendecido por Deus, tu também puedes bendecir a los outros. E se tu deseas fazer isso, te acorda, tu puedes enviar mensagem de texto para o número 84321 e aí com a quantidade de tu dízimo, com a quantidade de tu ofrenda ou aquilo que tu deseas compartilhar, ou também através de nossa aplicação. Tu puedes bajar nuestra aplicación y ahí también hacer entonces tu donación, compartir tu dízimo, tu ofrenda a través de nuestra aplicación. Entonces 84321, la cantidad que tú deseas compartir, tu dízimo, tu ofrenda, sigue las instrucciones ahí que van a aparecer en la pantalla. Tú puedes hacer eso a través de tu teléfono, tu tableta, tu computadora, la manera que sea más fácil para ti, 84321, y sigue las instrucciones, o también a través de nuestra aplicación. E aí sempre o que nos encanta e temos isso em nosso coração, em nosso ADN, é justamente somos bendecidos para bendecir. Deus nos bendice e nos chama para bendecir a los demás, para bendecir a outras pessoas. E quando compartimos também, obviamente, nosso tempo, dones, talentos, mas também quando compartimos de nosso dízimo, nossas ofrendas, aí também estamos bendecindo a gente. Eu estou muito emocionado com este mensagem que temos para este dia de hoje. Estamos exatamente no terceiro mensagem de nossa série que começamos há algumas semanas, Ele e eu, escutando a voz de Deus. Se tu te acordas, na primeira semana, nós falamos exatamente de que podemos escutar a voz de Deus. E como é bueno poder ter essa consciência, saber que Deus deseja falar com nós. Foi basicamente isso que trabalhamos no primeiro mensagem desta série que começamos há algumas semanas. Na semana passada, aí sim também nós falamos exatamente que Deus habla com seus amigos, que Deus deseja falar com nós. E exatamente a importância de nós termos esse comportamento, nos mirarmos como amigos de Deus, porque Deus deseja falar com nós. E agora, esse mensagem de hoje, então vamos ter esse mensagem de hoje, próxima semana vamos fazer o cierre justamente então desta série, pero este mensagem de hoje então é mensagem bem prático, onde vamos mirar então como podemos escuchar de uma maneira prática algumas tarefas, algumas atividades, algumas coisas que podemos fazer para escuchar a voz de Deus verdadeiramente em nossas vidas. Como eu puedo, então, estimular a nós mesmos, estimular a mim mesmo a escuchar a voz de Deus. Eu quero começar essa mensagem de hoje lendo 1 de Samuel. 1 de Samuel, tu que estás aí em tu casa, estás mirando através de nossa transmissão aqui em Facebook ou em YouTube, tu puedes mirar aí 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: E o jovem Samuel ministrava al Senhor delante de Eli, e a palavra del Senhor era de estima em aqueles dias. É muito importante mirarmos o que estava passando aqui. A palavra del Senhor era de estima em aqueles dias. Outras traduções dizem, de la Bíblia, diz que em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, en esos tempos não era comum oír a palavra del Senhor ou a palavra de Deus. Pero se tu buscas a definição original em hebreu, isso quer dizer exatamente que a palavra de Deus era valiosa, que era importante. Lo quão importante, e de verdade eu quero chamar tua atenção para isso. Lo quão importante é esta série que estamos fazendo. Lo quão importante é nós sabermos escuchar a voz de Deus. Porque a voz de Deus sempre vai trazer um cambio em nossas vidas. A voz de Deus tem o poder, tem a autoridade para cambiar circunstâncias e situações que estamos vivendo.
La voz de Dios viene de encuentro con nuestras emociones y va a traer discernimiento para tomarmos la decisión correcta. La decisión que tenemos que tomar, la decisión que va de encuentro con la voluntad de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios está diciendo, 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, que la palabra de Dios es valiosa y preciosa, tú y yo tenemos que poner atención en eso. Y más que poner atención, saber entonces cómo escuchar la voz de Dios. Miramos na primeira mensagem, podemos escuchar a voz de Deus, necessitamos de fé para escuchar a voz de Deus. Em outras palavras, creer que Deus deseja falar com nós. Isso foi o que miramos na primeira mensagem. Mensagem de número 2, ok, Deus habla com seus amigos. E agora, então, mirar justamente lo quão valiosa, lo quão preciosa, lo quão importante é para nós a palavra de Deus, a voz de Deus. Escuchar a voz de Deus. 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor era valiosa em aqueles dias. A palavra de Deus era preciosa. E algo que é precioso, tu e eu ponemos cuidado, temos cuidado especial por aquilo que é precioso, por aquilo que é valioso, por aquilo que é importante. E assim, escute bem, Tree Life, e assim Deus deseja que nós tratemos sua voz, sua palavra, porque ela tem o poder de cambiar nossas vidas, de cambiar situações, de cambiar gerações, de cambiar nossa história. E aqui está a importância de escucharmos a palavra de Deus. E quando miramos aqui outra vez para esse versículo, não era que Deus não estava falando muito nesse tempo. Quando miramos exatamente que a palavra de Deus ou a voz de Deus não era comum ouvir a palavra de Deus naqueles tempos, não era que Deus não estava falando aí, e sim de que a palavra de Deus era valiosa, era preciosa. E é acerca disso que quero falar nessa mensagem de hoje, nessa terceira parte de nossa série dessa mensagem que estamos falando acerca de escuchar ou escuchando a voz de Deus. Nós todos queremos, desejamos escuchar a Deus. Todos nós queremos. E esse de verdade, esse mensagem de hoje é uma mensagem muito prática, onde nós vamos mirar então, o que é que eu posso fazer de uma maneira concreta, de uma maneira prática, para escuchar, para estimular nosso espírito, nossos ouvidos, nossa mente, que nós somos para escuchar a voz de Deus. E para escuchar a voz de Deus, tu e eu temos que aprender a valorar a voz de Deus, a mirar o quão importante é a voz de Deus. Para escuchar a voz de Deus, tu e eu temos que mirar então este valor, o quão importante é a voz de Deus para tu vida, o quão importante é a voz de Deus em tu coração. E eu quero compartilhar então aqui algumas maneiras muito práticas, muito sencillas, de verdade, pero são como que uma rotina em nossa vida que temos que fazer. Pero escute bem, é prático, é sencillo, é uma rotina, pero que vai cambiar tu vida, ou vai cambiar nossas vidas, para escucharmos a voz de Deus. Se tu que estás tomando nota, então, o primeiro ponto dessa mensagem, ou a primeira ação que tu tens que fazer, a primeira atitude que tu tens que tomar é, número 1, estabelecer uma cita. Estabeleça uma cita com Deus. Tenha encontro com Deus. De verdade, eu estou dizendo, ponga isso em tua agenda. Haga disso uma rotina, algo natural em tu vida. Mira exatamente para esse versículo, Éxodo capítulo 19, versículo 10, 11 e versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: Depois, o Senhor lhe dijo a Moisés: Desciende e prepara o pueblo para mi llegada. Deus estava dizendo, ei, eu vou me encontrar com vocês. Moisés, vai e prepara o pueblo. Consagra-los hoje e amanhã e haz que lavem suas roupas. Mira o versículo 11. Assegura-te de que estão preparados para o terceiro dia. Porque nesse dia, mira que Deus põe uma cita, Deus põe uma fecha. Deus está dizendo, ei, no terceiro dia, o Senhor descenderá sobre o monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo.
Ahora mire el versículo 19. A medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz. La primera actitud que tú y yo tenemos que hacer, como que una rutina, establecer una rutina en nuestras vidas, es poner una cita. Es tener un tiempo en nuestra agenda. Es apartar un tiempo con Dios. Y aquí nosotros miramos que Dios lo hizo. Dios estaba hablando con Moisés. Moisés, haga eso. Habla al pueblo eso. Porque yo voy a estar ahí. En el tercer día vamos a tener un encuentro. Vamos a estar juntos. Dios habló, Moisés habló. Y justamente miramos exactamente esa comunión, esta relación entre el pueblo, Moisés, Dios y la gente. Y aquí hay algo muy importante. En ese versículo, Dios estableció una cita. Dios fue bien claro. Desciende y prepara el pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día. Porque en ese día, el tercer día, el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Dios fue aquel que estableció una cita. Dios fue aquel que dijo, hey, yo voy a estar ahí. Y ahora escuche bien, si tú no estableces una cita con Dios, tú no vas a escuchar la voz de Dios. Si tú y yo no tenemos un tiempo, no apartamos un tiempo continuo, una rutina con Dios, difícilmente nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. Y es increíble que algunos de nosotros hacemos citas, ¿verdad?, con personas que no nos gusta mucho. Pero muchas veces nos olvidamos de hacer una cita con Dios, de tener un tiempo con Dios, de apartar un tiempo con Dios. Porque así vamos a escuchar su voz, porque así estamos haciendo espacio para tener un tiempo con Dios. Isso é muito comum, passa comigo, passa com Fábio, seguramente já passou com vários de vocês. A gente algumas vezes vem para mim e diz, hey Jeff, temos que poner uma fecha, poner um dia para salirmos a tomar um café, ou salirmos a comer. E de verdade, se de verdade queremos salir com esta pessoa, e eu hablo, verdade? Ok, se vamos salir, vamos poner a fecha, vamos poner o dia já. Porque senão vai se passar um ano. E cada vez que nos encontramos vamos dizer, sabe que um dia temos que salir a tomar um café. E a coisa é, mientras não ponemos a fecha, jamás isso vai passar. Agora, pense o seguinte, se hacemos isso com as pessoas, por que algumas vezes pensamos que com Deus vai ser diferente? As coisas na vida não vão passar automáticas. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que apartar un tiempo. Y en este caso, hay que apartar un tiempo para estar con Dios. Si tú estás diciendo, Dios, yo voy a tener una cita contigo. Todos los días. O 5 días en la semana. A las 7 de la mañana, a las 10 de la noche, não sei o horário que é melhor para ti, durante minha comida, meu almoço, eu vou ter aí 20 minutos, 30 minutos, pero todos os dias, ou com frequência, eu vou separar esse tempo para estar contigo, para ter uma cita contigo, para escuchar sua voz. Deus, Ele vai chegar. Deus, Ele vai vir. Aparta esses dias, aparta a hora. Só aparta o dia, aparta a hora. É bueno que seja sempre naquela mesma hora. Aparta o lugar também. Só o dia, a hora e o lugar. Para ter esse encontro com Deus. Para ter justamente esta cita com Deus. Deus vem a um ambiente que está preparado. Deus vem a um lugar donde tu preparaste este lugar para Ele. Aparta a fecha, aparta a hora e também aparta o lugar. Essa é a primeira rotina, a primeira tarefa, a primeira atividade que tu e eu temos ou ponemos em prática para escuchar a voz de Deus. La número 2, depois que tu estabeleceste uma cita,
E tu estás aí, verdade? En aquele lugar, naquela hora, naquele dia. Agora, como tu empeças isso? Quédense quietos. E aqui eu tenho o número 2. Ponto número 2, ponto número 1, primeiro, estabelecer uma cita. Número 2, quédate quieto e adora. Quédese quieto e adora a Deus. Mira para o Salmo de número 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Quédense quietos e reconozcan que eu sou Deus. Uma vez que eu tenho, então, esta cita com Deus. Eu tenho o dia, vamos dizer aqui, lunes, a las 8 de la mañana, en mi habitación, en mi cuarto, en mi oficina, en mi carro, pero no estoy manejando, ¿verdad? Pero yo tengo entonces justamente ese tiempo, esta hora con Dios. É a hora como eu empeço, então. Que eu empeço falando a Deus. Que eu hago? Ok. Por hora tu não hablas nada. Tu quédate quieto e põe uma adoração. Uma música, uma canção que a ti te gusta. E aí tu empeças a adorar. Mira para esse outro versículo, Éxodo capítulo 14, versículo 13. Pero Moisés les dijo, não tenham medo. Solo quédense quietos e observem como o Senhor los resgatará hoje. Esses egípcios que agora vêm, jamás volverão a vê-los. Segundo de Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Pero ustedes não tendrão que intervenir en esta batalha. Simplesmente quédense quietos em seus puestos para que vejam a salvação que o Senhor les dará. Primeiro, ok, eu tenho este lugar, eu tenho esta cita, eu tenho o horário, a hora, perdão, eu tenho o lugar para estar com Deus. E agora, então, eu empeço quieto. Não vou começar chorando ou murmurando. Eu chego aí caladito. E vou começar adorando. E essa é uma das coisas mais difíceis para sermos, verdade? Quando estamos falando de escuchar a voz de Deus, estamos aí e nos quedarmos quietos. Eu me puse 10 segundos aqui quieto. E parece que algo não estava bem, verdade? Pero pouco a pouco, mais despacio, mais quieto, Deus começa a falar. E aí nós outros, então, ok, estamos quietos e agora é tempo de adorar. Adoramos a Ele. Nos rendimos a Ele. Estamos justamente, esta adoração é quando tu convirtes tu coração, quando tu derramas tu coração à vontade de Ele. Se tu miras el capítulo 20 de 2 de Crônicas, Deus lhe dá uma ordem, então, para os adoradores ir à frente de la luta, à frente de la batalha. E eles assim lo hicieron, e foram à frente adorando a Deus. E os 3 exércitos inimigos que veniam de contra de Israel foram derrotados por eles mesmos. E os soldados de Israel não necessitaram hacer ou pelear absolutamente nada ou fazer nada, porque Deus hizo por eles. Quedar-se quieto e adorar é muito importante. Calar-se e adorar é muito importante. Pero algumas vezes a gente vai direto para a oração, para a leitura da Bíblia. Isso claro que é muito importante também, pero há momento onde tu e eu temos que, estarmos quietos. Hacer disso uma rotina em nossa vida. E adorar. Quieto e adorar. Quedar-se quieto e adorar a Ele. Isso vem antes de orar e ler a Bíblia. Isso vem antes de escuchar a voz de Deus. Por mais desconfortável que seja, quieto e adorar. E eu desejo que todos nós tenhamos uma vida de intimidade com Jesus. Uma vida de intimidade com Deus. Uma relação com Deus. Onde Ele habla com nós. Nós estamos aí quietos, escutando o que Ele tem para dizer. Não solamente nós falamos. Nós então temos uma cita com Ele, aí temos uma hora
el lugar, el día, cómo vamos a hacer eso. Y ahora entonces estamos quietos y adorando. Y ahí viene el tercero punto que yo quiero compartir. Ahí sí, vamos a orar y leer. Orar y leer la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Mira exactamente lo que estamos diciendo. Jesús tenía este lugar. Jesús tenía una cita. Jesús se puso entonces en un lugar solo, un lugar solitario, donde le podía orar. Mira también para Salmo de número 119, versículo 147. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. Mira exactamente lo que el autor de los Salmos está diciendo. Dios, yo he puesto mi esperanza en tus palabras. Yo he escuchado tu voz. Yo he escuchado aquilo que tú tienes para me decir. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. Pedir ayuda, ¿qué es? Oración. Es orar. Tus palabras, leer la Biblia. Leer la palabra de Dios. Tus palabras, yo he puesto mi esperanza en tus palabras, en la palabra de Dios. Orar y leer la Biblia. Algunas personas piensan, pero Jeff, ¿y qué yo voy a orar entonces? Ok, yo ya hice la cita, ya tengo el día, yo tengo entonces también la hora, ya tengo el lugar, me puse quieto, no estoy hablando, estoy adorando. Pero ¿qué yo voy a orar? Déjeme decir lo que tú puedes orar. Muy simple. Ore aquilo que está en tu corazón. Si está en tu corazón tu familia, ore por tu familia. Si está en tu corazón tu esposo, tu esposa, ore. Tus hijos, ore. Tu hogar, ore por ellos. No, ok. Tus finanzas están en tu corazón. Ore por tus finanzas. Ore por tu trabajo. Ore por tu vecino, ore por cualquier cosa que esté en tu corazón en aquel momento. ¿Por qué? Porque eso está, primero, si eso está en tu corazón, eso es importante. Y si tú no sacas, si tú no quitas eso de tu corazón y lleva a Dios, eso va a te traer una ansiedad y tú no vas a escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo tú empiezas? Ore aquilo que está en tu corazón. Sea una enfermedad, sea alguien en tu familia, sea una situación en tu trabajo, sea en la escuela, sea lo que sea. Está en tu corazón, ore. Cualquier cosa, es importante que tú ores. Y ahí después, entonces, leamos la palabra. Y ahí la gente también puede pensar, pero Jeff, ¿y qué es que yo voy a leer en la Biblia? De verdad, cualquier parte que esté entre el empiezo y el fin, ¿verdad? Cualquier parte donde tú lees, empiece leyendo. Lea un salmo por día. Lea un proverbio por día. Si tú lees 3 salmos por día en un mes, tú vas casi terminar todos los salmos. Tú puedes leer el libro de los salmos. Tú puedes empezar con Mateo, con Lucas, con Juan, con aquilo que tú deseas. Lo importante es mantener la rutina. Lo importante es, yo me acuerdo, hablé eso, pienso que el año pasado, ¿verdad? En uno de nuestros servicios, una de nuestras celebraciones, la cantidad no siempre es tan importante. La constancia es importante, es lo que va a hacer la diferencia. La constancia es si tú constantemente estás haciendo, de aquí 2 meses, de hoy hace 5 meses, de hoy hace un año, tú vas a mirar la diferencia en tu vida. Entonces, ¿por qué orar? ¿Qué vamos a orar? ¿Por aquello que yo voy a orar? Yo voy a orar exactamente por aquello que tengo en mi corazón. Porque ahí ya quito toda la ansiedad y estoy libre para escuchar la voz de Dios. Y ahí también voy a leer. Y ahí voy a escuchar entonces también aquello que Dios tiene. Voy a escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Y ahí voy entonces a leer. ¿Leer qué? Puede ser un proverbio, puede ser un salmo, puede empezar con un evangelio de Lucas, Mateo, Juan. La decisión es exactamente de nosotros que tú decides. La cosa es
decida ou escorra então uma tradução da Bíblia que seja de fácil compreensão, que seja de fácil entendimento, para que também então isso te ajude justamente a interpretação, a compreender aquilo que tu estás lendo. Leia quizás 3 capítulos da Bíblia, um capítulo da Bíblia, pero te acorda, a constância é aquilo que vai ser a diferença. Leia a Bíblia para podermos estar conectados. Então, aqui estamos. Número 1, estabelecer uma cita. Algo bem prático. Como eu posso escuchar a voz de Deus? Ok, já creemos que Deus habla com nós, já creemos que Deus habla com seus amigos, nós somos amigos de Deus. E agora, então, como poner em ação justamente esse escuchar a voz de Deus? Hablar com Deus e escuchar sua voz. Estabeleça uma cita, queda-se quieto e adora, orar e ler a Bíblia. E aqui eu tenho o ponto de número 4, que aí então sim é escuchar e escrever. Escuchar e escrever. E de verdade, essa é a maneira mais prática que eu conosco para escuchar a voz de Deus. Começamos como? Estabelecendo uma cita. Hora, lugar e o momento, ¿verdad? O lugar e onde vamos fazer isso, o dia que vamos fazer isso. Número 2, queda-se quieto e adora. Então, depois da adoração, aí vem orar e ler a Bíblia e então escuchar e tomar notas. Escuchar e escrever. Mira para este salmo de número 45, a Bíblia diz assim: hermosas palavras comueven mi corazón. Por eso recitaré un belo poema acerca del rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Escuchar y escribir. Mira para esse outro versículo, 1 de Crônicas 28, versículo 19. Todo eso, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Como que Davi recebeu então a revelação acerca daquilo que Deus queria para ele, que Deus havia planeado para ele? Por revelação, escrevendo, escuchando e escrevendo. Habacuc capítulo 2, versículo 2. E o Senhor me respondeu: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Entonces, mira exatamente a importância de nós termos exatamente o lugar, a hora, ter esse encontro com Deus, a cita com Deus, e também aí continuamos, ¿verdad? Exatamente quedando-se quieto e adorar a Deus. Então, oramos e leemos a palavra de Deus, e agora a própria Bíblia habla acerca da importância de escrever. E déjame dizer-te, essa é a melhor maneira para escuchar a voz de Deus. E eu tenho aqui um exemplo. E eu quero compartilhar com vocês exatamente hoje. Eu tenho aqui como que um journal. É muito simples. Mas eu he decidido poner uma fecha, fazer uma cita, ter um encontro com Deus constantemente. E aí, o que hacemos aí? Eu me quedo quieto, adoro a Deus, temos uma oração, pero também tomamos notas e escuchamos. Mira, eu quero ensinar-te um pouquinho aqui. Algumas das coisas, algumas vezes eu hago uns desenhos assim, algumas coisas, pero estou tomando notas. E aqui está a diferença. Um versículo, um pensamento. Mientras tu estás lendo, aqui eu tenho gente que muitas das vezes eu oro também, que Deus põe em minha mente, em meu coração. Ai, mira. Constantemente. ¿Te acorda? Há dias que eu hago um versículo, leio um versículo e tomo uma nota. Nada mais. Há outras vezes que aí tomamos mais notas, que aí estamos mais como que, escutamos mais e aí começamos a tomar nota daquilo que Deus está falando a nós outros. A coisa é, quando eu então estou lendo um versículo, e isso eu quero falar nesse ponto de número 4, que é justamente escrever, ler e escrever, verdade?
leer e escrever, ler a palavra de Deus e escrever, ou escuchar e escrever. Delante daquele versículo que tu estava lendo, agora tu escuchas a Deus. E escrever, agarra neste versículo uma palavra que te llama a atenção. Empieza a escrever. Empieza a escrever. Eu penso que neste versículo Deus está falando comigo isso. Eu creio que Deus falou comigo isso. Outra coisa que hacemos, também várias vezes eu já hice isso em minha vida, várias vezes já compartimos isto em nosso grupo também. Nós meditamos em um versículo durante todo um mês. É o que hacemos. Elegimos um versículo, tomamos nota desse versículo completo. E cada dia, nós miramos, lemos este versículo. Então, eu quito uma palavra, eu llamo, verdade, a palavra que me vem a los ojos, que casi que salta, que brinca a mis ojos, eu então empiezo a meditar nesta palavra, a pensar nesta palavra. E aí começamos a escrever o versículo ou esta palavra, pensamentos acerca desta única palavra. Um mês, um único versículo, ou às vezes 2 versículos, pero passagem da Bíblia, e aí nos quedamos então meditando. Por quê? Porque queremos que Deus hable conosco. Escuchar e escrever. Escuchar e escrever. Eu posso garantizar-te que em pouco tempo tu vais começar a escrever muito mais. E no lugar de escrever, eu penso que Deus falou comigo isso, tu vais escrever, Deus me falou tal coisa hoje. Convicções vão começar a cambiar em tu vida. Tu identidade vai estar firmada em Deus. Aquilo que Deus habla contigo é algo que nada e nadie pode quitar. E sabe quando vai ser a diferença isso em tu vida? Em los tempos iguais desse que estamos vivendo. Em los tempos de dúvidas, em los tempos difíceis, em los tempos de medo. A palavra de Deus, a constância de escuchar a Deus, de escuchar sua voz, é o que vai ser a diferença em nossas vidas. Como podemos começar? Tu puedes começar isso hoje mesmo. Tu puedes começar amanhã. Estabeleça então uma cita. Ponga uma cita com Deus. Te acorda? Um horário, o dia e o lugar. Uma vez que tu hiciste isso, queres ser quieto? Mañana, vamos dizer, mañana às 7 da manhã. Mañana às 6 da manhã, lunes, 6 da manhã. Tu te despertas, antes de que tu salgas a trabalhar, tenha um tempo com Deus. Tu estabeleciste o dia, a fecha, o lugar e a hora. E aí então, quédate quieto e adora a Deus. Jeff, ¿por quanto tempo? Por el tempo que tu tengas. Pero quédate quieto e adore. Uma canção, 5 minutos, 10 minutos. Aí tu vais orar e ler a Bíblia. E esta oração e ler, tu vais então escuchar e escrever. Este versículo que tu elegiste para ler, para meditar, uma palavra. E aí tu empiezas a meditar. Deus, o que é que tu queres falar comigo? E aí, dê tempo para Deus falar-te. Hablar contigo também. Deje que Ele hable contigo. E aí tu vais começar a mirar justamente os cambios, transformações, hacia de dentro para fora. Em nossas vidas, em nossa casa, em nosso hogar, em todo aquilo que nós hacemos, em todo aquilo que nós somos. Deus nos chama a viver uma vida para cumprir com seus propósitos e a viver uma vida de uma relação com intimidade com Ele. E te acordas no primeiro mensagem que hablamos? Sem comunicação não há relação. Sem escuchar a voz de Deus não há como ter uma relação com Ele. Essa é a maneira mais simples que eu conozco de como escuchar a voz de Deus. Só que hemos trabalhado nessa série hasta agora, nesse terceiro mensagem, é podemos escuchar. Somos amigos de Deus. Deus habla com seus amigos e hoje então falamos justamente disso. Como fazer?
Vamos fazer de uma maneira prática. E aqui está. Estabeleça uma cita. Quédese quieto e adora a Deus. Orar e ler a Bíblia. E escuchar e escrever. Estamos through life. Antes de terminar, então, de fazer o cierre, déjame orar por ti. Eu quero antes também orar por aqueles que estão nos mirando e que quizás estão pensando, pero Jeff, eu necessito estou começando minha jornada com Jesus. E hoje eu quero entregar meu coração a Ele, porque eu quero escutar sua voz, porque eu quero ter esta relação. Déjame decirte isso, tu estás no lugar correto, no melhor lugar que tu poderias estar. Essa é a melhor decisão que tu puedes tomar. Hoje é entregando, reconhecendo a Jesus como tu Senhor e como tu Salvador. Quizás tu estás nos mirando também e dizendo, Jeff, por muito tempo eu já estuve nesta relação e eu me aislei. E déjame dizer-te, Deus te está esperando a ti de braços abertos para recibir-te outra vez. Assim que quero invitar-te a orar comigo. Eu vou fazer uma oração e tu repites essas palavras depois de mim. Bem simples, aí mesmo onde tu estás, vamos orar. Ora assim, Senhor Jesus, eu creio que tu eres el Hijo de Dios. Eu creio que tu veniste em carne para me salvar e que estás vivo a la diestra de Deus. Eu creio que tu moriste naquela cruz por mis pecados. E hoje eu pido perdão a ti por mis pecados. E eu libero perdão a todos aqueles que me han ofendido. E neste dia de hoje, Jesus, escribe mi nombre en el libro de la vida. Eu te reconozco como mi Senhor e mi Salvador. Amém, amém, amém. Aí está, aí está. Hoje tu reconheceste a Jesus como tu Senhor e tu Salvador. E déjame dizer-te, todo isso cambia em tu vida. Eu quero animar-te, de verdade. E agora todos nós, não somente vocês que acabam de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de tu vida, pero todos nós. Eu quero animar-te a justamente estabelecer uma cita. Tu puedes imaginar isso? Deus deseja falar contigo. Tu tienes fé para isso, que Deus quer falar contigo. Eu sei que tu tienes. Tu eres amigo de Deus. Deus habla com seus amigos. Então, mañana mesmo, hoy mesmo, ¿por que não hoy mesmo? Pero com constância. Ponga uma cita com Deus. Hora, lugar e el dia. Dia, lugar e hora. Dia, lugar e hora. Dia, que dia vai ser? 4 dias, 5 dias na semana. Todos os dias da semana. Perfeito. Dia, lugar, hora. ¿Dónde? Tu habitação, tu oficina. Não importa. Hora. 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, às 12, antes de dormir. Pero haga isso. E daí, então, empece, quédate quieto e adora a Deus. Uma canção, 2 canções. Depois, ora. Orar quê? Aquilo que está em tu coração. A preocupação, a ansiedade, aquilo que está em tu coração, tu podes orar aí. Aí tu vais orar, vai ler a Bíblia. E então, tu vais escuchar e escrever. Porque Deus vai falar contigo. Estamos True Life. Muitas graças por nos acompanhar hoje nesta celebração, neste serviço. Graças a cada um de vocês. Déjame fazer uma oração por ti antes del cierre. Padre, te damos gracias, te doy gracias, Jesús, por la vida de cada persona que está nos mirando aquí en esta celebración de hoy. Yo pido en nombre de Jesús y yo oro por cada casa, por cada hogar, por cada familia, en nombre de Jesús, de aquellos que están nos mirando en ese momento. Yo pido por tu paz en cada casa, en cada corazón, en nombre de Jesús, oh Dios. Yo pido que tu bendición, que tu gracia esté sobre la vida de cada persona, oh Dios. Yo pido por protección a cada uno de aquellos que van a salir para trabajar en esta semana, que empieza mañana. Yo pido que tu presencia esté con ellos, que tu gracia y tu paz va con cada uno en nombre de Jesús, oh Dios. Y también a nosotros gracia, fuerza y disciplina también para podermos poner esas tareas o esta rutina en acción en nuestras vidas, para escuchar tu voz y tener esta relación contigo, oh Dios. Yo pido por tu gracia, tu bendición sobre cada uno, en nombre de Jesús. Amén, amén
Amén, True Life. Otra vez, muchas gracias. Gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias por estar con nosotros a través de esta transmisión en Facebook o también ahí en nuestro canal de YouTube. Y nos miramos entonces este próximo miércoles a las 7 en True Life 411 para nuestra clase de liderazgo transformacional. Los amo, estamos orando por ustedes. Bendiciones.